Torcida, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão, antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, estamos perto de bater 4 mil inscritos, conto com você, segue a gente no Kawaii, no Instagram, sempre tem conteúdo aí do CRB, e ressaltando aqui, galera, a novela Anselmo Ramon, ele vai pro jogo ou não, na próxima quarta-feira contra a equipe do Ituano, não é dúvida, segue em tratamento, mas são dúvidas, né, CRB não falou nada nas suas redes sociais sobre a situação do Anselmo Ramon, a gente sabe sim, que o Copete, o jogo do Auremi, né, tá em transição, treinando com bola e pode ficar até à disposição aí na partida de quarta-feira. Lembrando, o CB segue se preparando forte aí para esse jogo aí de quarta-feira que vem contra a equipe do Ituano, um jogo importante, o seu Regatiano tem com a sua parte, o jogo era às 21 horas e 30 minutos, o CRB conseguiu aí junto com a CBF aí botar esse jogo para 19 horas, então é muito importante um trecho aqui da matéria, né, de um canal no YouTube aí que trouxe uma entrevista aí, né, com o Thiago Paz. Veja um pedaço aí desse trecho aí, veja o que o Thiago Paz falou sobre o CRB. Se inscreva no canal, segue a gente no Kawaii, no Instagram, tamo junto. Hoje em dia, no nível que o CRB está, é natural que muitos jogadores, agentes e clubes, eles nos procurem para oferecer aos atletas. A gente, por já vivenciar essa Série B há alguns anos, a gente conhece a maioria dos jogadores que disputam a Série B. Mas é importante também você conseguir se antecipar a informação. E quando eu falo se antecipar a informação, o que é que eu quero dizer com isso? É você ter um conhecimento de um jogador extremamente talentoso e com potencial de projeção alto, antes que um grande clube da Série A, como um Palmeiras ou um Flamengo, vá lá e contrate esse jogador. Então, não só isso, mas também o próprio monitoramento da Série B, né, de você ter um filtro melhor detalhado de todos aqueles atletas que vêm se destacando na competição e que o departamento de futebol, num segundo momento, vai debater juntamente com a comissão técnica aqueles nomes. Então, eu instituí isso aqui dentro do CRB, de termos um departamento de análise de mercado, é onde tudo tem início. Óbvio que eu não posso dizer que o departamento de análise ele tem o mesmo poder para cravar um nome que um presidente do clube, que o próprio treinador ou o próprio executivo. Mas ele serve como dados para nos embasar melhor para uma tomada de decisão. É muito difícil, por exemplo, a gente colocar um nome na mesa, seja o executivo, um gerente de futebol, o treinador, um auxiliar técnico ou o próprio presidente, e esse nome não passar pela análise e ainda assim a gente contratar. Né? Eu costumo dizer que não necessariamente você precisa ter unanimidade para uma contratação, mas você precisa ter pelo menos consenso entre cada um dos setores. Se eu tenho 3 analistas de mercado, 2 estão me dando um nome aprovado e um não, eu não preciso da unanimidade. Eu sigo adiante para o próximo departamento. Comissão técnica. Não necessariamente eu preciso que todo mundo na comissão queira o jogador. Me basta, talvez, a opinião do treinador, que é a mais importante naquele momento. Ele, como comandante da comissão técnica do clube, ele é o mais importante naquela avaliação. Depois chega para mim, presidente e demais diretores, para se discutir outros fatores, como tempo de contrato, valor de salário, condições de negócio. Então, não é horizontal. Né? Cada setor, de certa forma, tem o seu peso, mas a gente não busca unanimidade, busca consenso, entendendo sempre o melhor e mais importante, que é o interesse do clube. Em relação à mudança de comando, infelizmente é algo muito cultural no futebol brasileiro. Né? Eu costumo dizer que o futebol, muitas vezes, ele é injusto. Né? Eu cito o exemplo aqui do próprio CRB. Nós tivemos 4 meses dessa temporada com resultados muito positivos. Com o Lousa, né? Com o Humberto Lousa, né? Fizemos um título estadual que há muitos anos o CRB não tinha de forma invicta, tendo um nível de performance muito alto. Uma Copa do Nordeste onde perdemos para o Sport nas quartas de final na Ilha do Retiro. Vocês, como pernambucanos, conhecem a força do Sport. Acho que nesse ano vai ser uma equipe que tem tudo para fazer uma grande Série B, pela consistência que tem apresentado nos seus jogos, pela química que tem hoje com o seu torcedor, e pelo momento que ele está vivendo, né? Tá tudo mérito da gestão, do trabalho do Anderson, de toda a diretoria, mas eles também estão numa fase onde tudo está dando certo. Né? E a gente pegou o Sport no momento onde todas as 4 chances que eles tiveram, eles fizeram gols. Não teve como segurar naquela partida. Mas isso não tira o que a gente fez de positivo na Copa do Nordeste. E Copa do Brasil, mais uma vez a gente bateu na trave ali de eliminar um gigante, né? Como fizemos em 2021, quando a gente eliminou o Palmeiras no Allianz, nessa mesma fase. A gente dessa vez acabou perdendo para o Atlético Paranaense nos pênaltis em Curitiba, tendo ganho o primeiro jogo aqui em Maceió por 1-0,
tendo feito um primeiro tempo, ganhando de 1-0 em Curitiba, calando a Arena da Baixada, fazendo um baita de um jogo, e infelizmente tomamos a virada no segundo tempo. E a partir dali as coisas deram uma desandada aqui. O CRB ele passou por um processo de desajuste. E aí é natural, né, Jonathan e Douglas, que o torcedor, a imprensa, eles começam a buscar culpados. Né? Ah, a culpa é do fulano que contratou mal. Ah, é do treinador que escalou errado. Ah, é do presidente que fez isso aqui. Só que a gente que está no dia a dia, a gente não pode cair nesse tipo de oportunismo. Se eu tenho que cobrar do meu treinador, do meu departamento, da comissão técnica, eu tenho que chegar mesmo quando eu estou ganhando e dizer, tá tudo errado aqui. O jogador tal não serve para a gente, que vocês pediram, o modelo de jogo que você está adotando não está servindo. Eu seria oportunista se eu só fosse cobrar isso na hora que está perdendo. Ô, Thiago, e pegando como gancho isso que tu tá falando, você já falou com algumas coisas como o departamento de scout que você inseriu, mas sobre o treinador, né? Você já tá há 4 anos no CRB, você já passou pelos cenários de demissão e de contratação. Quais são as ferramentas que você utiliza para fundamentar a avaliação do trabalho do treinador, né? Foi nesse caso do Lousa, né? Mais precisamente recente. Qual é o seu feeling, né? Para que se tome a decisão, por exemplo, dessa troca que ocorreu pelo Daniel Paulista? Bom, só finalizando, né, o que eu vinha falando, dessa questão das mudanças de comando, essa do Lousa foi um exemplo claro. A gente tinha uma convicção no trabalho do Lousa muito grande. Durante 4 meses do ano, o elenco performou em alto nível, nós tínhamos padrão de jogo, mecânica defensiva, mecânica ofensiva, era um time que tinha uma posse de bola, jogava em pressão alta, performava em número de gols, poucos gols sofridos, e de repente as coisas começaram a desandar e chegou num ponto que não teve jeito, a gente teve que trocar. Nós trocamos o comando e trouxemos o Daniel de novo. E aí, respondendo a pergunta, da mesma maneira que hoje, quando você vai contratar um atleta, você costuma ver jogos desse jogador, você tem relatórios do teu departamento de scout, você tem principalmente informações de pessoas que trabalharam com aqueles atletas. É a mesma coisa hoje com o treinador. A gente se enfrenta a todo momento, a gente vê jogos a todo momento, né? E você acaba vendo, poxa, aquela Chapecoense do Humberto Lousa me chama a atenção. Ah, esse esporte do Anderson Moreira me chama a atenção. E a partir desse feeling, você começa a se interessar um pouco mais de acordo com o teu perfil de trabalho. Aqui no CRB, por exemplo, a gente gosta de ter um time com posse de bola, que propõe o jogo e que vença duelos. São 3 pilares básicos que a gente busca aqui dentro do CRB. Jogo ofensivo, jogo de posse de bola. Normalmente a gente evita jogos reativos aqui, é do DNA do clube, né? Perfil mais defensivo, de jogos mais reativos, de pouca construção, não é o perfil que a gente busca aqui para comando técnico do elenco. Então, a gente vai em cima desse feeling de profissionais que a gente vê jogos deles em comando sobre outras equipes e vai buscar as informações. Né? Da mesma forma como a gente vai contratar um jogador, liga para um dirigente, para um treinador, para um presidente que já trabalhou com determinado jogador, mesma coisa nós fazemos quando vamos contratar um treinador também, e acontece da mesma maneira. A gente recebeu ligações agora do pessoal do Guarani para pegar informações sobre o Humberto Lousa, foram as melhores possíveis, porque de fato ele não saiu daqui com a diretoria, a presidência mudando sobre o que nós pensamos sobre ele, que ele é um grande treinador, e essas informações foram passadas para o Guarani, que obviamente não só por essas informações, né, mas sabiamente acertou a contratação do Humberto, a gente torce para que ele faça um grande trabalho lá, porque é um grande profissional. Clubes como Vitória, como Sport, eles conseguem colocar uma média de público hoje, acredito eu, o Sport deve ter colocando mais de 20 mil por jogo, o Vitória lá no Barradão tem público de 40 mil por jogo, isso tem um peso grande, porque isso retorna para o clube como recurso, e o futebol você faz com dinheiro. Você não tem como querer disputar um jogador, por mais que você tenha, e é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui, a gente mesmo com um orçamento muito menor do que talvez metade das equipes da Série B, nós conseguimos todos os anos fazer equipes muito competitivas, conseguimos muitas vezes vencer duelos no mercado contra outros clubes, né? Muito em função da credibilidade que o clube criou,
dos relacionamentos que nós temos no mercado, que não tenha dúvida que ajudam, né, no momento de uma contratação, mas ainda tem algumas situações que é difícil de você competir. A gente cita um exemplo agora de uma iminente contratação do Vitória, do Matheus Gonçalves, do América Mineiro, um jogador que tem um salário de 170 mil no América Mineiro, saiu do América para ganhar mais no Vitória. Poxa, quanto que ele sai para ganhar mais? Será que sai para ganhar mais 5 mil? Mais 10? Não. É um jogador que ele saiu para ganhar no mínimo 200, 180, 190, não sei. E o Vitória, ele pode fazer isso hoje. Ele pode. Porque ele é um clube que a sua torcida hoje, ela tem dado um retorno financeiro para o clube, seja com sócio-torcedor, seja com renda de jogos, altíssimo. Se você calcular que o Vitória, talvez hoje ele tenha uma média aí de 500 mil reais de renda por jogo, nós estamos falando de 3, 4 jogos no mês, é 1,5 milhão de renda. Então isso tem um peso grande, porque você não faz futebol sem dinheiro. Não adianta dizer, não, eu quero subir. Eu também quero, o presidente também quer, todos os atletas também querem, e a gente tenta dar nó em pingo d'água aqui para trazer atletas que elevem o nível técnico do clube, mas algumas situações pontuais, né, o clube hoje começa a trabalhar de uma forma no intuito de quê? De atrair cada vez mais o torcedor para perto, de criar facilidades com o sócio-torcedor, de promoções na bilheteria, né? Isso aí a gente busca como uma forma de você atrair o torcedor. Então, o processo de acesso, né? Eu até às vezes converso com o nosso presidente aqui, eu digo, presidente, a gente não pode pagar um preço de um fardo, carregar um fardo que não é nosso. O CRB é um clube centenário. Se ele não chegou antes numa Série A, esse fardo não tem que recair sobre mim e sobre você. A gente tem que seguir trabalhando, construindo cada dia mais um clube melhor preparado, melhor estruturado, investir nas categorias de base, investir no nível de profissionais, né, dentro de uma comissão técnica, dentro do staff cada vez mais qualificado, investir em estrutura para o clube e investir em grandes jogadores, porque, sem dúvida alguma, esses caras vão te dar mais chance de alcançar o resultado. Costumo dizer, só para a gente ir para um próximo ponto, que no futebol tudo funciona como um somatório de fatores. Quanto mais você faz as coisas de uma forma correta, mais chance você tem de alcançar o resultado. Mas garantia de alcançar o resultado é zero. O que você pode fazer é o quê? É dar cada vez mais condições de trabalho, cada vez mais você fazer as coisas da maneira correta, e isso vai te aproximar um pouco mais do resultado. E é o que a gente tem tentado fazer aqui no CRB. É sempre investir em melhorias para o clube, para o elenco, para a comissão técnica, para todo mundo que aqui convive, para poder ter uma estrutura de poder cada vez mais brigar na parte de cima da tabela e, quem sabe, aí conquistar esse grande objetivo que é o acesso.